Nos momentos de quietude e reflexão, abra o coração para ser nutrido pela inspiração divina, deixando que ela te guie suavemente, como uma brisa serena, orientando seus pensamentos e ações para o bem, para a compaixão e para a compreensão da grandiosidade de nosso Senhor em seu ser. Para as dimensões emocionais. Por que nós também não identificamos essas indigências que não podem ser mensuradas? Eu não tenho como medir o tanto que você é ciumento. Mas isso é indigência, porque o ciúme lhe coloca numa situação desfavorável diante de si mesmo. Você perde a paz, você perde o sossego. Nenhuma relação é saudável quando o ciúme, esse sentimento de posse, está perpassando o caminho dos dois, ou o caminho entre mãe e um filho, entre um filho e um pai. O ciúme estabelece-se onde existe gente. E sem medo de errar, todos nós temos uma dose de ciúme. Eu não tenho ciúme de ninguém. Mentira. Além de tudo, é mentiroso. Porque no fundo tem. É porque talvez você esteja confortável emocionalmente. Passe por um processo, por uma ameaça de perder para você ver. Quando nós estamos no conforto da emoção, é natural que a gente não reconheça que tem ciúmes. O desconforto é que vai mostrar onde é que está a sua fragilidade. Tudo bem, não é nenhum problema você reconhecer que é tendencioso a sentir o ciúme, a querer o outro para você. Tá bom, mas essa indigência precisa ser trabalhada. É empenho. Qualifica o ser humano quando ele se dispõe a viver esse empenho diário de ir melhorando o que ele tem, o que ele é, o que ele pode, o que ele não pode. À medida em que eu vou tomando conta de tudo aquilo que me faz ser quem eu sou, eu vou assumindo mais autonomia, eu vou ficando mais livre. Tudo bem, os ateus e os cristãos estão no mesmo patamar de luta. Ninguém está dispensado. O ser humano, se ele não se empenha em superar as suas mazelas, ele nunca vai viver a condição de pessoa. Ele se limita a ser um indivíduo que muito pouco pode oferecer a si mesmo. Tá bom. Estamos com esse desafio. Não deve ser uma visão pessimista. Nós aqui, quando assumimos essas duas indigências, a indigência física e as indigências interiores, da vida interior, que refletem nas dimensões morais, nas questões afetivas, nas questões espirituais, nós então estamos diante de um campo a ser trabalhado. E o primeiro passo, eu até quis anotar aqui. O primeiro passo que eu preciso estabelecer para mim é o conhecimento da misericórdia. A misericórdia de Deus é a misericórdia que vai me dar condições de fazer uma experiência positiva do meu limite. Porque quando eu sou exposto ao meu limite, eu tenho duas possibilidades. Eu o compreendo de forma positiva como um sinalizador que vai me ajudar a passar pelos caminhos difíceis e chegar ao meu lugar, ou eu compreendo como algo feio, triste, que eu tenho vergonha. É a cultura da rejeição. Quantos de nós fomos traumatizados quando nos expomos miseráveis a alguém? Quantos de nós aqui
Criamos uma rejeição interior por nós mesmos. Porque aquilo que você oferecia de si mesmo não bastava para alegrar o outro. E quando nós somos crianças, nós ainda não temos maturidade para poder dizer: eu não tenho obrigação de te fazer feliz. Isso é com o tempo que a gente vai ficando livre disso. Não é assim? Só o tempo vai nos amadurecendo para perceber: olha, se você gosta de mim, que bom. Se não, há bilhões e bilhões de pessoas no mundo que você possa gostar. Eu não tenho que me adequar ao que você quer para ser querido por você. Uma criança não tem essa maturidade. Uma criança sofre naturalmente a imposição dos olhares que tomam conta dela, porque ela está experimentando duas indigências, e uma mais prevalecente, que é a indigência física. É impressionante a nossa dependência de pai e mãe. Como nós precisamos que vocês gostem da gente. Chega a doer. E às vezes você não gosta daquilo que eu verdadeiramente mostro para você. O seu olhar me reprova. E eu não estou lhe mostrando alguma coisa que eu não sou. Eu estou lhe mostrando o ser limitado que sou naquela hora. E aí os traumas são estabelecidos em nós. O trauma não é outra coisa senão o momento em que nós oferecemos só o que podemos oferecer. E aquilo que oferecemos não é o suficiente para aquele que recebe. Então crio dentro de mim uma indisposição a essa verdade. Então eu começo a fingir. Finjo que sei. Isso na sala de aula é tão presente, não é? Tem professoras aqui? Tem? Vocês sabem do que eu estou dizendo? Aquela pergunta fatídica depois que uma professora de matemática explica a equação, aquela equação complicada para papá. Entenderam? Que olha para trás. Aí você é doido para falar que não é a maioria. Acabou, destruiu. Destruiu toda e qualquer possibilidade de você mostrar a sua fragilidade. Eu não entendi com a mesma rapidez que você. E tenho vergonha de dizer isso. Onde começou isso, minha gente? Com aqueles que tiveram a primeira ascendência sobre nós. Nós não somos por acaso. Em algum momento da vida a gente começou a se rejeitar porque o outro não aceitava o pouco que a gente poderia oferecer. E não é nenhum problema a gente ter tão pouco para oferecer. Sabe, Senhor, o que tenho é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Isso é lindo. Mas na hora que você compartilha o pouco e você vê o olhar de reprovação daquele que você esperava se alegrar, é como o primeiro desenho que a gente faz. Os psicólogos são tão radicais que dizem que até o primeiro cocô, que você tem que comemorar o cocô do seu filho. Que coisa linda! É. Que coisinha mais tchutchuca. Agora não. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, gente, esse menino tá podre. Porque é a primeira produção que você pode fazer sozinho, né? O que você primeiro fez na vida? Não foi outra coisa que você fez. Foi a sua primeira produção independente. Ou então mandou uma gorfada. Ninguém precisa ajudar para a criança fazer isso.
só um exemplo bobo, simples, de como nós não aprendemos a colher o que o outro nos oferece. Nós somos pretensiosos o tempo todo. Nós estamos o tempo todo a serviço também de uma rejeição interior que nos faz cada vez mais indispostos aos limites. Mas essa indisposição, ela só nos faz mal. Eu, toda vez que rejeito a minha natureza, toda vez que eu me coloco diante de um Deus assim, acreditando que Ele tem uma rejeição por mim, ou então quando eu sou ensinado assim, de que Deus tem constantes rejeições por nós, não há possibilidade de haver ali um encontro saudável. A primeira superação que eu preciso viver, quando eu me torno consciente do processo, minha gente, porque isso também é interessante de identificar. Quando é que nessa vida eu comecei a identificar que havia uma rejeição pelas minhas indigências? Quando foi que eu fiquei mais clarificado das dificuldades que eu tinha de mim, comigo, que foram me colocados pela minha mãe, por exemplo? A relação com a minha mãe me fez muito bem, mas ela também me fez mal. E eu preciso separar o joio do trigo, senão a maturidade não acontece. Senão eu não serei capaz de compreender o que de fato ela fez de bom para mim, porque fica tudo tão misturado, que eu perco a capacidade de compreender onde é que estava aquela influência que veio de fora e que não correspondia ao que Deus esperava de mim. Porque isso eu não tenho dúvida. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você é a sua autenticidade. É que você seja você. Preguei semana retrasada sobre aquele texto. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja bem que Jesus não está falando de um futuro. Vós deveis ser. Vós deveis ser o sal, vós deveis ser a luz. Não! Ele está falando no presente. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então eu sei, a teologia me ensina, a antropologia teológica me ensina, que toda a vida cristã, toda a riqueza da vida humana já me foi dada. Está aqui dentro de mim. Agora o que eu preciso fazer é florescer. Erro quando digo a riqueza da vida cristã. A riqueza da vida cristã é quando eu assumo, eu quero a vida cristã para mim. Alguém vai e me batiza. Depois eu vou livremente e confirmo. E depois venho regularmente a esse altar para buscar os sacramentos que vão intensificar o desenvolvimento dessa semente que me foi dada. Deus não tem uma visão distorcida de mim. Os outros até podem ter, eu posso ter, mas a visão que Deus tem de mim não é distorcida. E a Ele eu devo satisfações. Eu não posso criar a minha vida para agradar as pessoas se eu estou desagradando aquilo que Deus colocou em mim como a semente mais original que Ele podia criar. E somos todos originais. Eu não tenho o direito de rejeitar essa semente que Deus colocou em mim, que faz ser quem eu sou. Eu não posso, é o pior pecado que eu posso cometer na vida, é abrir mão de ser quem eu sou. Padre, mas como é que então nós vamos conciliar essa afirmação que o senhor faz com essa história que a gente escuta a vida inteira de que nós precisamos deixar Deus fazer em nós, que nós precisamos curvar a nossa cabeça, que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Pois é, compreenda isso da maneira como merece e precisa ser compreendida. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo
A surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É a presença real.
Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito, às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo, não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta, não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade, é que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes, há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante, a sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço. Porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz.
Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Este espaço é dedicado a elevar a fé e a conexão com Deus. Ao se inscrever no nosso canal, você se junta a uma comunidade que busca fortalecer seus alicerces espirituais. Compartilhe nos comentários suas experiências, testemunhos e orações. Que cada interação seja uma expressão de amor e devoção.